mais importante do nosso dia, que é o momento que a gente se conecta com o nosso Pai. Bem-vinda, Michele. Já vai relaxando, fechando os olhos, respirando. Vanessa também, para o que está fazendo. Para o que tu está fazendo, senta. Senta que esse momento é nosso. Nosso momento com Ele. O nosso momento com o nosso Pai. Então, se tu pode, onde tu estiver, te coloca disponível para Ele falar contigo. Quando a gente se coloca disponível para o nosso Pai falar com a gente, Ele fala. Respira fundo, puxa pelo nariz e solta pela boca umas 3 vezes profundamente. Quem tiver com televisão ligada na volta, desliga. Desliga todas as distrações na volta. Se quiser colocar uma música no fundo, pode colocar. Vou colocar depois no grupo um link do Soaking, que é a música que eu coloco no fundo quando eu entro com vocês. É um worship instrumental bem legal. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, gratidão, gratidão por tudo. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, obrigada porque hoje nós acordamos. Se estamos aqui juntas, reunidas neste tempo de mesa, é porque estamos vivas. E a vida, ela sopra através de nós todos os dias, permitindo que a gente possa sentir todas as coisas. Sentir o amor, sentir a gratidão, sentir a raiva. Sim, nós estamos vivas, por isso que a gente sente tudo. Agradece por todos esses sentimentos, todas essas emoções que tu tem, porque é Deus fluindo através de ti. E hoje, nesse tempo de mesa, Ele quer nos ensinar as filhas a lidar com as coisas. Porque não é sobre as coisas que acontecem à nossa volta, é sobre como a gente reage às coisas que acontecem à nossa volta. Como estamos reagindo a tudo. E é sobre isso que papai quer ensinar hoje para nós. Porque nós não fomos filhas que foram ensinadas. Nós estamos aqui dispostas e disponíveis a aprender. Papai não busca filhas perfeitas. Ele não busca filhas perfeitas, ele busca filhas dispostas e disponíveis a aprender, a ser treinada por ele, lapidada por ele, porque nós somos diamantes sendo lapidados diariamente pelo Pai. Quando a gente se coloca disposta, todas as mulheres que estão agora dispostas, disponíveis nesse tempo de mesa, são filhas que o papai se agrada muito. Porque, embora seja muito desafiador os nossos dias, estamos aqui nos colocando dispostas a aprender. E todos esses desafios, eles vão se tornando cada vez mais leves no nosso dia, na nossa vida diária. Porque a gente se coloca disposta a aprender. Obrigada, Jesus, por ser o nosso professor diariamente. Obrigada, Espírito Santo, por nos consolar e direcionar. Sabe aquela intuição? É Ele. É Ele falando com a gente o tempo todo. Não é uma intuição. É Ele falando com a gente. Obrigada, Jesus. Amém. Respira fundo. Retrita vivo. Vamos para o nosso 7º episódio dos ensinamentos de Jesus.
Abram a Bíblia de vocês em Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ele fala no presente, no aqui e agora. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível no aqui e agora àquele que crê. Ele tem uma pergunta, né? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Não é parcial, é tudo. Tudo é tudo. O que significa a palavra tudo para vocês? É tudo ou é parte? É tudo. A Michelle até respondeu, ouvi a boquinha dela falando tudo. Tudo é tudo. Não é 1%, 2%, 10%, é tudo. Tudo é 100%. Se pode, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Um pai, eu vou trazer o contexto, um pai trouxe um filho, seu filho, que sofria uma opressão espiritual. Os discípulos não conseguiram libertar o menino. O pai, desesperado, diz a Jesus: Se podes fazer alguma coisa, e Jesus responde com uma chave destinada a abrir um sobrenatural. O homem pergunta: Se tu podes? Jesus responde, devolvendo: Se você pode crer. A gente muitas vezes coloca a responsabilidade em Deus das nossas decisões. E Jesus ali ensina: se tu crê, porque Jesus podia todas as coisas, assim como nós podemos todas as coisas, porque nós somos filhas. Não é se Jesus pode, é se nós crermos que é possível. Não é sobre a capacidade de Deus, é sobre a capacidade da nossa fé se alinhar ao que Deus quer fazer. Capacidade todas nós temos. Não existe vírgula. Todas as filhas têm capacidade. Umas desenvolvem um pouco mais que as outras, mas todas nós temos. O problema é que a gente estuda na escola, algumas fazem faculdade, outras não. Eu escolhi não fazer faculdade. Para mim não faz sentido nenhum. Prefiro estudar as minhas faculdades internas. E existem várias. Várias e várias. Quanto mais eu me estudo, mais eu tenho conhecimento sobre todas as coisas. E quanto mais a gente quer, de novo, Deus não busca filhas perfeitas. Ele busca filhas dispostas e disponíveis a aprender. Só que daí, de novo, algumas estudam e fazem faculdade e trabalham e esquecem de se estudar. Só que tem aquela coisa, né? Cedo ou tarde, tu vai ter que olhar para ti. E geralmente a gente só olha quando tá doendo, quando tá com o prego fincado na bunda. Daí tu vai ter que sair do prego. Ou tu sai ou tu sai. Tu não vai ficar a vida inteira com o prego ali fincado. Porque uma hora começa a inflamar, uma hora começa a corroer. Daí uma hora tem que tirar o pedaço da bunda, porque não tem mais o que fazer, né? E é exatamente assim que muitas mulheres se encontram hoje em dia. Muitas. Eu posso falar por mim. Eu tive empresa. E eu sei o preço que se paga para ser a mulher empoderada de sucesso. É pesado. E eu só me dei conta o quanto eu estava sofrendo quando eu admiti. Eu falei, eu vou sair desse prego. Vou sair desse prego. Um dreno. Porque eu ocupei um espaço para provar.
E não porque eu queria. E a gente não precisa provar nada para ninguém. Nós já fomos provadas, aprovadas, escolhidas. Por isso que é necessário e indispensável a gente curar as nossas feridas. Escolher olhar para elas. Eu falo para as minhas alunas da mentoria, eu sugiro tu fazer isso. Mas eu não mando em ninguém. Eu sugiro tu fazer essa tarefa hoje. Porque eu sei o poder que tem no agora. Daí sempre vem uma história. Eu não vou fazer hoje porque tá. Tudo bem. Então adia mais uma vez algo que está disponível para ti hoje. É hoje. O nível da história que a gente conta, o discurso que a gente conta, é o nível exatamente de vida que a gente está. E a gente quer sempre colocar responsabilidade em Deus. Mas tu tá sempre adiando o que ele tá te dando hoje. Hoje ele está te entregando um presente. Daí tu fala, não, porque eu vou fazer no final de semana. Eu vou fazer quando eu tiver tempo. Eu falava isso quando eu não queria fazer academia. Eu vou fazer quando eu tiver tempo. Eu nunca tinha tempo. Claro que eu nunca tinha. Eu não queria fazer. Eu não queria pagar aquele preço. Agora eu coloco no meu dia o meu treino. Porque se eu não colocar no hoje, eu não vou fazer. Quem é do esporte aqui sabe, o esporte não é sobre algo externo. É algo interno que a gente aprende a lidar todos os dias quando a gente se coloca disposta e disponível a lidar com isso. Porque a gente não aprendeu, eu tenho certeza que a grande maioria das mulheres aqui, assim como eu, não aprendeu a se amar da maneira certa. A gente aprendeu a só servir pessoas, cuidar da casa, cuidar de marido, e principalmente, mais que isso, trabalhar para os outros. Daí tu honra os outros, tu honra o trabalho, mas daí colocar um tempo no teu dia para cuidar da tua vida, tu não coloca. E ainda arruma um monte de desculpa para não fazer. Hoje. Porque é no hoje que nós estamos, é no hoje que Deus habita, e é no hoje que Ele nos entrega presentes. E o que a gente faz? Quando eu tiver tempo. Ai, ai. Jesus desloca o foco do medo para a fé, da dúvida para a confiança, da fraqueza humana para o poder divino, quando ele fala que é sobre a capacidade da nossa fé. Capacidade todos nós temos. Não existe distinção. Todas nós temos. Todas nós temos. O problema não estava no céu, está no coração. Sempre esteve. Porque como nós temos muitos bloqueios devido aos ambientes que a gente esteve, frequentou e ainda frequenta, tem mulher que ainda não encerrou ciclos aqui, que frequenta o mesmo ambiente a vida inteira e quer crescer. Não vai crescer. Não cresce. Uma das grandes chaves de crescimento para a vida é a gente sair de ambientes que não estão nos ajudando a evoluir e crescer. Quantos ambientes eu tive que escolher me retirar? Quantas pessoas que eu gostava muito, eu tive que me retirar? Um dos nossos mentores, ele sempre fala, vocês devem ser o mais burro da mesa. Se tu não tá sendo hoje a mais burra da mesa, saia desse lugar. Se tu não tá aprendendo neste lugar, saia deste lugar. E se tu não tá conseguindo sair desse lugar, é apego, dependência emocional. Tu não tá crescendo porque tu é apegada a pessoas, ambientes e situações. Não interessa quem seja. Já encerrei grandes amizades há anos atrás por conta disso. E eu não tenho problema de sair. Não tenho problema de me mudar. Inclusive, eu sou bem ousada com relação a isso. Se tiver que sair daqui e começar do zero em outro lugar, eu vou de novo. Não tenho problema com isso. Nunca tive. E Deus entrega grandes coisas a pessoas corajosas e ousadas. A gente fica com medinho se der errado, vai dar errado. Sinto dizer para vocês, vai dar. Várias vezes errado. Mas eu prefiro dar errado onde eu estou hoje
do que ter continuado dando errado quando eu tinha 15 anos, quando não tinha várias vezes coisa para comer dentro de casa. Prefiro continuar fazendo, testando, fazendo tudo, pagando o preço que tem que pagar aqui. E começando do zero várias vezes, se for necessário. Imagina se eu tivesse deixado o medo me abarrar com 15 anos, quando eu saí de casa, com 2 malinhas, 2 mochilinhas. Imagina. Aí se der errado, e se eu passar fome, eu já tô passando fome, já tô passando trabalho, já tô passando um monte de necessidade. Só vou mudar de lugar. Quem somos nós diante das situações? Somos aquelas filhas que vão falar assim: ah, se Deus quiser, amada. Por isso que tem um monte de crente pobre por aí. Deus já fez. Ah, porque Deus vai me dar. Deus já te deu. Só que tu escolhe ficar no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, escutando as mesmas histórias, falando as mesmas histórias. Deus não vai te dar. Criança ganha. Criança, pequenininha ganha. Adulto conquista. Eu e meu marido estamos onde estamos hoje porque nós conquistamos este lugar, obedecendo, renunciando às nossas próprias vontades. A minha vontade muitas vezes foi sair de alguns lugares? Não. Não foi. Mas eu saí. Porque Deus, ele é tão perfeito, ele é tão pai, tão maravilhoso, que ele insiste até tu fazer o que precisa ser feito. E se tiver que ficar anos ali, te mostrando a mesma coisa, ele vai te mostrar. Às vezes tem filha que fala assim: ah, mas Deus não fala comigo, amada. Ele fala contigo o tempo todo. Ele tá contigo o tempo todo. Mas tu fica contando historinha, tu fica escutando pessoas que não agregam em nada, fica seguindo pessoas que também não agregam em nada. Quase toda semana eu vou no meu Instagram e faço uma limpeza no meu Instagram. Paro de seguir, tem gente muitos conhecidos que eu não sigo. Porque não compartilha nada para o meu crescimento. Gente, isso é ter inteligência emocional para lidar com as coisas. Sejam intencionais. Intencionais. Qual tipo de conteúdo eu estou vendo no Instagram? Qual tipo de conteúdo está agregando no meu crescimento? Se tu não está crescendo, é porque intencionalmente tu não está escolhendo crescer. A gente não cresce porque a gente não quer. Admita. Quanto mais a gente admite, mais a gente cresce. Eu vivo isso na minha vida. Tem etapas da minha vida que eu não quero crescer em determinada esfera. E eu admito isso. Agora eu não quero olhar para isso, vou olhar para isso, vou desenvolver isso, porque eu acho que isso aqui precisa ser melhorado e lapidado. E aí eu vou. Sejam intencionais. Jesus ensinou isso pra gente. Só que a gente não quer ver com os olhos espirituais. Todas as coisas que tem na Bíblia, as pessoas trazem um peso, sim, religioso, muita religiosidade, porque tudo é difícil para o cristão, tudo é difícil. Pinóia. Tudo é fácil para o cristão que vive a verdade. Tudo é fácil para o crente que vive a verdade. Tudo é difícil para o crente que só bota tudo nas mãos de Deus, porque se Deus quiser, eu vou fazer a jornada. Se tu não te posicionar, ele não vai abrir o caminho. Ah, porque se Deus quiser, o meu marido vai ir no império, amada. Deus já quis o teu marido lá. Só que tu não tá orando para que isso aconteça. Tu não tá declarando aos céus: Deus, o meu marido é teu. E tu sabe, Pai, o meu coração. E o quanto eu quero que esse homem melhore. Que ele transforme no homem posicionado que eu quero ver do meu lado. Quantas vezes eu orei por isso? Anos orando por isso. Várias e várias mulheres, amiga, conhecida, cliente, falam: ah, mas para ti é fácil, Cristo, tem um homem que te acompanha. Pinóia. Não foi assim que começou no começo. Quantas vezes eu estudava sozinha, chamava ele para fazer, ele não queria. Quantas imersões que a gente brigou, porque ele não queria que eu fosse, e eu fui, me posicionei e fui. Quando eu descobri que eu deveria mudar, eu comecei a me posicionar para viver a minha mudança.
E eu fui resiliente, eu orei, eu fiz jejum, não desisti. Pensei em desistir? Claro, eu sou um ser humano. Só que eu não coloquei as responsabilidades para Deus quando eu descobri isso. Eu parei de projetar em Deus a responsabilidade que eu deveria assumir comigo mesma. Hoje eu tenho um marido como eu tenho porque eu não desisti de me mudar, me transformar. A mudança que a gente quer ver no outro começa em nós, não no outro. Em nós. Foram anos orando pelo meu marido. Não foi um ano para cá. Anos. Fazem 3, 4 anos que eu estou envolvida nesses rolês de mentalidade. Mas eu já sabia disso antes de conhecer ele. Porque eu vivi uma transformação. Com 26 anos eu comecei a viver uma transformação. Vai fazer 12 anos. E eu já estava me aprofundando antes de conhecer ele. E toda mulher masculina atrai um homem banana. Toda mulher masculina atrai um homem banana. Luta a tua guerra. Essa era a minha guerra. E ainda é. Mas hoje é uma guerra super de boas. Já foi horrível. O que Jesus me ensina? Autorresponsabilidade. Para de projetar a responsabilidade das tuas escolhas em Deus. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio que se na Bíblia diz, na palavra diz que Deus já fez todas as coisas para mim e todas as coisas estão disponíveis para mim, o que eu não estou fazendo no meu lugar de filha para acessar isso. Fé, quando eu tenho fé, uma convicção, uma certeza dentro de mim, eu acesso essa verdade dentro de mim. É isso que Jesus quis dizer nessa passagem. Se tu crê, se tu puder crer, tu acessa a cura. Se tu puder escolher e quiser, tu acessa as tuas promessas. Mas tu não quer? Tu fica contando a história da vítima? Da coitadinha rejeitada, abandonada? Qual é a história que tu conta? Ah, porque o meu marido não muda, ele não vai mudar nada. O meu não mudou quando eu queria. E eu insisti anos para ele mudar. A gente brigou muito porque eu queria que ele mudasse. E adivinha quem é que tinha que mudar? Eu. Eu tinha que mudar. E a gente brigou muito até eu cair a minha ficha que eu que deveria mudar e não ele. O que eu queria ver nele, na verdade, estava tudo dentro de mim. Toda mudança que eu queria ver nele, eu insistia, eu brigava e brigava e brigava e brigava e batia pé e chorava e mandava embora de casa. Não é só na casa de vocês que acontece isso. Vocês não são alecrim dourado. Na minha aconteceu muito. E muito. E muito. E hoje eu não mando ele mais embora de casa, porque eu decidi escolher mudar. E parar de botar toda a responsabilidade das minhas escolhas em Deus. Eu escolhi viver na verdade. E a verdade é essa. A verdade é essa. Eu sou responsável por todas as coisas que acontecem. E se não está acontecendo, eu sou responsável por todas as coisas que não estão acontecendo. O meu marido não muda quando eu quero que ele mude. Ele muda quando eu começo a mudar. Ele não tem a obrigação de mudar porque eu quero. Assim como ele não tem a obrigação de me fazer mudar. A obrigação não é dele, a obrigação, a responsabilidade é minha. Tudo é possível ao que crê. Se eu creio na minha transformação, eu vou todos os dias me colocar disposta, disponível para Deus lapidar em mim tudo o que é necessário ser lapidado. Eu creio, eu tenho essa convicção. Nem todos os dias eu ganho. Tem vezes que a minha mente ganha de mim. Porque eu estou aprendendo a exercer governo sobre todas as coisas. Quando na palavra diz, eu coloquei aí, vocês aí, para governar sobre todas as coisas começam dentro da gente. Se a gente não governa a gente não governa o que está fora da gente. É de dentro para fora. Tudo que eu vivo fora de mim, eu governei a minha mente para chegar até aqui. Eu governei a minha mente para chegar onde eu estou hoje, porque senão eu não sustentaria esse lugar aqui. A gente não sustenta
Não adianta a gente romper para um próximo nível, romper em camadas e não sustentar aquela camada ali. Não sustentar onde tu estiver, porque senão tu vai cair. Onde está sendo construída a minha casa? Na areia ou na rocha? É sobre isso que Jesus fala. Porque se tu construir a tua casa na areia, tu não vai nem chegar num lugar desse aqui, porque tu não vai dar conta de sustentar um lugar desse aqui. Emocionalmente falando. Porque é de dentro para fora. A criança fala, porque eu vou esperar Deus me dar, porque ele vai me dar um dia. Por isso tem um monte de cristão com uma Bíblia debaixo do braço há 30 anos, no mesmo lugar, não prospera, não enriquece, não tem recursos nenhum para ajudar as pessoas, e acha que servir domingo na igreja é ajudar as pessoas. Não é. Não consegue nem se ajudar. E daí diz que quer ir na igreja servir as pessoas? Servir com o quê? Com um monte de mentira? Então eu prefiro estar dentro da minha casa, lapidando as minhas emoções, lapidando os meus padrões comportamentais, que eu tenho vários para resolver. E quando eu estiver bem para ajudar alguém, eu começo isso. Por isso que eu comecei esse ano com mentoria. E eu não esperei ficar perfeita para iniciar, porque eu nunca vou estar perfeita. Mas eu sei que hoje o que eu carrego ajuda muitas mulheres que estão onde eu já estive. Não porque eu sou perfeita, mas porque sim, todas nós aqui, todas as mulheres que estão presentes no Tempo de Mesa têm algo poderoso, valioso para ensinar alguma mulher. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Seja cozinhar, seja ensinar um filho, seja com limpar uma casa, que a Márcia fala que ama limpar a casa. Eu amo limpar a casa. Eu gosto de ordem, eu gosto de limpeza, eu gosto das coisas limpas. Tenho pavor de sujeira e bagunça. Pavor, me dá ranço. Eu fico estressada, agoniada. Coisa fora do lugar. Porque tudo que está bagunçado fora da gente está refletindo uma bagunça que está dentro da gente. Se existe desordem no roupeiro, é porque tem desordem dentro de ti. O que, que o roupeiro ele guarda? O que, que tem guardado dentro de ti que está bagunçado? Na tua cozinha, tem coisas quebradas? É porque dentro de ti, se tiver coisas nas tuas gavetas quebradas, furadas, estragadas, é porque dentro de ti também tem. Faça essa reflexão. Por que que tem aquela frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Porque se tiver coisas assim dentro da tua casa, porque dentro de ti tem coisas assim para ser resolvidas. Só que a gente não quer ver. E a gente quer crescer, a gente quer prosperar. Ai, Deus me torna abundante, mas minha filha, tu já é. Ai, Deus me prospera, mas tu já é próspera, amada. Ai, porque eu quero ser rica, mas tu já é rica. Eu já sou rica. Assim como todas vocês já são. Mas a mente de vocês sabota e vocês deixam. As emoções de vocês sabotam e vocês deixam. Até quando? Porque ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Sinto te dizer, tu não vai fazer. Porque a filha, ela conquista. Como conquistar, Cris? O que que tu tá falando? Deus já te deu tudo o que tu precisa. Ele te colocou aqui no tempo de mesa. Se tu assistir o tempo de mesa de hoje, se tu assistir novamente esse tempo de mesa, tu vai pegar mais chaves. Porque a cada palavra que eu lanço aqui, não é a Crislane que simplesmente está lançando uma palavra. São códigos, são acessos que eu paguei muito caro para acessar. E caro mesmo. Em financeiro. Foram muitos valores investidos. Eu não estou falando isso para me vangloriar ou para me achar melhor. Não. É porque eu reconheço que eu paguei o preço e ainda pago. Esse ano foram 3 mentorias, fora a jornada, que eu investi em mim. Investir em vocês não é sobre ir no salão fazer o cabelinho. É de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E eu falo para todas as pessoas que cruzam meu caminho.
Não perde mais nenhum dia da tua vida sem mapear as coisas que te travam. Porque esse é o segredo. Tu só é travada hoje em todas as áreas da tua vida porque tu escolhe isso. Porque tu ainda se baseia nas coisas que tu viveu. Hoje eu falava para uma ex-aluna de mentoria. Mudar é fácil, se manter na mudança que é o desafio. Mudar, qualquer mulher vai na jornada. Qualquer mulher vai na jornada. Tem vários homens que vão para o império, mas muitos saem, porque não conseguem se manter, persistir, ficar na mudança. Como eu falei antes, é muito fácil chegar até aqui. Fácil. Agora, se manter aqui, que é o desafio. É fácil ir lá fazer jornada. Passa no cartão, faz um Pix, conversa com a Silvia. Agora se mantém nessa atmosfera, nesse fogo que o Denis fala. Não se afastem da chama, é sobre isso. É sobre estar aqui no tempo de mesa, é sobre estar na destra no domingo. Quem faz parte do discipulado, da cobertura deles. Estar no discipulado na segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã. Domingo às 7 horas da manhã, e quando eu convido as amigas, ai, Cris, 7 horas da manhã no domingo, isso, continua na tua mesma vidinha. Ah, porque eu senti dor no joelho, eu fiquei com cólica, eu fiquei com dor de cabeça. Quantas vezes eu nem dormi e estava ali na destra? Quantas vezes tá com cólica na destra, tá com dor de cabeça na destra? Qual é a história que tu conta para não estar lá? O nível de vida que tu vive é proporcional às histórias que tu conta. Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Se eu creio na minha mudança, transformação, se eu creio que eu sou próspera, que Deus já me deu todas as coisas, ele vai dar um jeito de te entregar a tua transformação. Porque tu crê nisso. Se tu crê na tua cura, existem coisas dentro de ti para ser saradas. Ah, não, eu vou ali no hospital e eu vou tomar um medicamento. Eu vou ali no hospital e eu vou tomar uma injeção. Eu vou ali no não sei o que e eu vou fazer uma consulta. Tu tá buscando comprovar uma crença antiga tua. Porque Jesus cura todas as coisas. Me perguntem quanto foi a última vez que eu fiquei doente. Não fico. Eu vivia doente. Porque era bom ficar doente. Porque eu chamava atenção. Porque olhavam para mim. Eu queria atenção. Não era a Crislane adulta que queria atenção, era a minha criança que queria atenção. Tem várias mulheres aqui que ficam doentes para chamar atenção, para ser acolhida, para ser amada, porque não foram amadas lá na infância. Daí escolhem ficar doente para chamar atenção. Quando eu escutei isso, foi como um soco na minha cara. Então eu vou decidir escolher sair deste lugar de vítima, da criancinha que não foi acolhida, porque Deus me escolheu. Deus me aceitou. Deus me fez, antes mesmo de ele me colocar no útero da minha mãe, ele já me escolheu. Amada, ungida, herdeira, sábia, curada. Se todas as doenças que eu estou vivendo, eu estou escolhendo para fazer alguma coisa, para chamar a atenção de alguém, ou para comprovar uma crença, então eu escolho e decido curar isso da minha criança, escolhendo permanecer e crer na palavra que está aqui. Porque se meu pai, que me criou, imagem e semelhança dele, ele jamais ia me criar doente, estagnada, preguiçosa. Ele jamais ia criar uma filha assim. Até mesmo porque ele não é assim. Ele não é doente, ele não criaria filhas doentes. Se eu estou doente, eu estou crendo e afirmando algo que eu vivi na minha infância. Eu estou afirmando com a doença algo que eu vivi, eu não dei conta de lidar. Só que agora, como eu estou sendo treinada pelo meu pai, eu sou uma mulher madura, eu escolho olhar para isso com atenção e resolver isso para ir para o próximo nível. Qual é a utilidade da situação que vocês estão vivendo hoje? Porque tudo tem uma utilidade. Para quê? Para que serve essa minha doença? Vai doer, porque em mim doeu. Quando eu recebi isso, doeu, me incomodou, eu resisti. E quanto mais eu resistia, mais o meu corpo doía.
E dói. A verdade dói. Sabe por que que doeu? Porque eu estava imatura para lidar. Agora, quando alguém me fala, essa tua dor de cabeça aí, ela tem utilidade para isso. Tá bom, então eu vou olhar para isso. Isso é maturidade. Quando nós resolvemos a treta, a verdade chega, ela não dói mais. E hoje eu mudei a frase. A verdade dói quando eu estou machucada, ferida, traumatizada. A verdade não vai mais doer em mim se eu tenho maturidade para lidar com isso. Se eu estou escolhendo ter maturidade para lidar com isso, não vai doer. Só dói na criança machucada. A criança ferida, né, que a gente fala muito. Claro que vai doer nela. Imagina nós lá com 3, 4, 5 anos de idade. Qual é o nível de maturidade e inteligência emocional a gente tem para lidar com as coisas que acontecem na nossa volta? Zero. Então, hoje, com maturidade, inteligência emocional, escolhendo lapidar as coisas que estão dentro de mim, eu escolho olhar para essa criança e mostrar para ela, olha só, essa foi a tua perspectiva porque foi isso que tu aprendeu estando nesse ambiente. Eu te entrego essa perspectiva, tu é amada, tu é curada, tu é ungida, tu é escolhida. Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E essa criança, ela vai se sarando. Ela vai se sarando, ela vai se sarando. Porque eu afirmo isso para ela. Eu creio nessa verdade. Jesus diz, tudo é possível que crê. Eu creio nessa verdade que ele me ensina. No que vocês estão crendo? Eu tenho vários pontos aqui para falar, mas a gente iria se estender muito. Só dessa frase, tudo é possível que crê. Eu não saí nem do 1. São 7 pontos, mas vamos ficar por aqui. Porque eu creio que o que era necessário e indispensável para o dia de hoje já foi entregue. Teria mais 6 pontos, imagina só. A gente ia entrar a noite adentro falando. Quanto ensinamento Jesus trouxe em apenas uma frase para nós. E a gente fica se limitando às nossas crenças, às nossas histórias. Chega. Só vai acabar quando tu falar, chega, acaba em mim. Porque a gente fica falando das maldições hereditárias e a gente não sabe que existem bênçãos hereditárias para ser liberadas sobre a nossa vida. Querido Deus e Pai, aqui diante de Ti, Pai, estão as Tuas filhas dispostas e disponíveis, Pai, a limpar, liberar travas que estavam impedindo, Pai, a gente acessar o próximo nível. E eu declaro, Pai, na vida dessas mulheres, assim como eu declaro sobre a minha vida todos os dias, eu me coloco, Pai, disposta e disponível para ser lapidada. E se existem verdades sendo liberadas para mim e para essas mulheres e está doendo, é porque nós estamos imaturas. Pai, eu quero ser, sim, a filha madura, que conquista as coisas, porque já sabe que tu deu todas as coisas para nós, para mim e todas as filhas. Tu já deu. E a forma de acessar é crendo, tendo fé. Jesus nos ensinou. Tenha fé, minha filha. Creia. Tudo é possível àquele que crê. Tudo, 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 tudo é possível a todas nós. Qual é a história que nós estamos contando no dia de hoje? Reflita sobre a história que tu está contando no dia de hoje. Eu também conto histórias. E eu escolho governar sobre essas histórias. Sempre vão surgir histórias. Todos os dias, ao acordar e até a gente ir dormir, vão ter histórias que vão vir para a gente contar elas. A gente escolhe governar sobre essas histórias. Eu não tenho tempo, vou deixar para o final de semana, vou deixar para a semana que vem. Eu declaro sobre a vida de vocês que o Espírito Santo vai incomodar vocês, assim como ele me incomoda. E ele me incomoda. Eu falo assim, ó, Espírito Santo, tu me incomoda quando eu começar a querer contar uma história. Porque eu quero crescer, chega de contar história.
de contar testemunhos. Chega de testemunho. Eu quero contar um testemunho de vitória das coisas que eu estou conquistando, porque eu estou parando de colocar a responsabilidade em Deus dele fazer as coisas para mim. Se ele já fez as coisas para mim. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. E eu estou querendo esperar que ele me dê a minha casa, meu carro, meu apartamento, amada. Ele já te deu. Já está acessível, disponível para ti. O relacionamento que tu quer ter já está disponível para ti, só que tu não quer assumir essa responsabilidade de mudar a tua pessoa. Então eu declaro sobre a tua vida, assim como eu estou vivendo todos os dias, Espírito Santo me constrange quando eu quiser julgar e apontar no meu marido e nas pessoas da minha volta que elas devem mudar, porque eu devo mudar. A mudança que eu quero ver no mundo começa em mim. Então o Espírito Santo me constrange. Me constrange. Eu sou a filha amada, a filha curada, a filha aceita, a herdeira, a mulher sábia que edifica o meu lar. Todas as histórias que eu conto que não estão linkadas a todas essas coisas que Deus falou sobre mim, Espírito Santo, me constranja. Se tiver alguma cura disponível, libera para mim, porque eu quero aprender a lidar com isso. A filha amada, madura, ela escolhe lidar com as feridas. Ela para de se colocar como a vítima da sua própria vida. Nós não somos vítimas da nossa história. Nós contamos essa história e acreditamos nessa história. E nós vivemos essa história porque a gente escolhe viver essa história. Porém, eu posso escolher contar uma nova história. A história de todas as promessas que estão disponíveis para mim. Porque Deus deixou. Ele falou através de profetas, ele falou através de discípulos, ele falou através de Jesus. Ele falou através de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Se tu crê que é possível tu sair da situação que tu mesma te colocou, é possível sair dessa situação. A partir do momento que tu te responsabilizar de te tirar dessa situação. Pai, eu me responsabilizo de sair dessa situação que eu mesma me coloquei. E me perdoa, Pai. Fala aí onde tu tá sentada. Pai, me perdoa. Eu não tinha consciência que eu era responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu achava que tu ia fazer. Eu achava que tu era responsável. Eu ficava esperando que um dia tu fizesse. E hoje ele diz para todas nós, filha, eu já fiz. Filha, eu já fiz. Por isso que tu passa o tempo todo pedindo e não tem. Tu parece uma escrava, uma órfã me pedindo as coisas. Eu não vou te dar o que eu já te dei, não tem como eu te dar 2 vezes. Eu já te dei. É simples. Eu já te dei tudo que tu precisa. Só que tu não quer te escolher. Escolher a tua mudança. Parar de procrastinar. Parar de ser preguiçosa para fazer as coisas para ti. Porque no teu trabalho tu faz tudo, né? Tu faz tudo pelo teu trabalho. Tu faz tudo pelos outros. E nada para ti. Nada para ti. Quando fala em investir em alguma coisa que vai melhorar a tua capacidade mental, as tuas emoções, tu corre longe. Mas vai lá e gasta um monte de dinheiro em bolsa, sapato, roupa e ambientes que não estão nada alinhados ao que tu busca. Porque tu tá escolhendo fugir da tua transformação. E hoje chegou o tempo de tu parar, porque tu quer escolher. Tu vai escolher. Ou tu escolhe viver a tua transformação, ou para de ficar se queixando da vida medíocre e miserável que tu tá vivendo. Eu só preciso do teu posicionamento, da tua decisão, minha filha. Decida sair deste lugar que tu te colocou. Nós nos colocamos, sim, no lugar de vítima. Eu já estive, Crislaine Kern Nunes, já estive no lugar de vítima. E era muito gostosinho ficar lá. Era bem gostoso. E foi bem desafiador sair de lá. Mas é compensador. Muito, 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 muito. Vai valer a pena a tua resiliência, as tuas renúncias, a tua obediência. Eu digo com 100% de certeza. Vai valer a pena,
Persista. Tá cansada? É porque tu tá escolhendo este lugar. Tá sobrecarregada? É porque tu tá escolhendo este lugar. Eu sei do que eu tô falando, eu já estive nesse lugar. Cansada, sobrecarregada, irritada, exausta, chorando pelos cantos, porque eu escolhi ficar naquele lugar. E eu escolhi sair daquele lugar. Escolha, filha amada, sair desse lugar. Tem coisas maravilhosas te aguardando a partir do momento que tu decidir sair desse lugar. Deus, ele não decide por nós. Por isso que tem um monte de filha cristã por aí, doente, sobrecarregada, faz oração e não sai do lugar. Porque não decidiu sair desse lugar. E abre a boca para falar para todo mundo sair do lugar, mas não sai do próprio lugar. Aí fica contando um monte de historinha de mediocridade. Para com isso, filha amada. Escolha sair desse lugar. Escolha sair desse lugar. Declara onde tu tá, pai, eu escolho sair desse lugar. E eu me perdoo, pai. Eu me perdoo porque eu não tinha consciência. Pai, eu me perdoo porque eu não tinha consciência. Pai, eu quero liberar todas as pessoas que eu culpei, julguei, apontei. Várias pessoas que estavam na minha volta, família, apontei, julguei que tinham que mudar, que tinham que mudar, que tinham que transformar, que tinham que conhecer Jesus. Ninguém tem que nada. É só tu que tem que. Pai, eu me perdoo por ter julgado e apontado as pessoas que precisam mudar, porque na verdade, bem no fundinho, bem lá no fundo, eu não queria admitir para mim mesma que eu tenho que mudar. Eu devo mudar. Eu decido mudar e avançar. Porque existem tesouros, herança disponível para eu acessar. Quando eu decidi sair desse lugar que eu mesma me coloquei. Eu trago para mim a responsabilidade de assumir todos os riscos, tanto das coisas boas que eu e meu marido vamos conquistar, estando cada um no seu lugar, e também tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu assumo os riscos, porque eu sei que tudo está em mim, e tudo que acontece fora de mim foi porque eu quis assim. Eu trago a responsabilidade para mim. E eu escolho crescer, Pai, em Ti, com essa responsabilidade. E eu decido, Pai, ser lapidada cada vez mais, direcionada, treinada por Ti, Pai, todos os dias. Eu me coloco nesse lugar de filha aprendiz Tua, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, pelo tempo de mesa que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigada por todos esses ensinamentos, Pai, que Tu nos trouxe hoje. 1% melhor do que eu fui ontem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Cris, por esse tempo de mesa aí com nós, né? Muito obrigada. Obrigada, maravilhosas. Alguém tem algo para compartilhar? Obrigado, Cris. Deus abençoe. Obrigada, meu amor. Pode falar, Eu Vanessa. queria só agradecer a palavra de hoje, porque quando tu estava falando, ela tocou muito em mim, porque eu me identifiquei com isso que tu falou, da criança comigo, de querendo atenção. E eu queria muita atenção da minha mãe. Eu era muito carente da minha mãe. Eu, eu era aquela criança que queria toda hora uma atenção de algum adulto. E eu me identifiquei muito com isso porque é a mais pura verdade. Enquanto tu estava falando, eu me imaginei aquela criança querendo atenção e hoje
eu não preciso da atenção da minha mãe. Apesar de a minha mãe estar longe, eu abençoo a vida dela. E hoje eu sou uma adulta, então eu que tenho que me dar atenção e me amar, porque Deus me criou de uma tal maneira que Ele me ama de um jeito incondicional. Então, eu só queria agradecer que o seu ensinamento, porque muda o meu jeito de pensar e de agir, porque é tão bom e que nem tu fala, quando dá meio-dia, eu bato o ponto e eu sou a primeira aqui no tempo de mesa. E eu gosto tanto de aprender, que isso é tão bom para mim. E eu estudando a Bíblia, eu consigo entender mais. Então, eu só queria te agradecer a Marta, a Maricina, a Keila e a Kelly, porque eu amo cada uma de vocês, mesmo sem conhecer vocês. Eu amo, muito obrigada, aqui. Muito de nada. A Vanessa dei um xingão nela, ela ficava me chamando, querendo conversar, eu falei, eu não vou falar contigo porque tu não tá nem se colocando no tempo de mesa. Eu não tenho pena de ti. Eu não tenho pena da Vanessa, eu já deixei isso alinhado desde o começo, quando a gente começou a se falar. Deus me deixou bem claro, não tenha pena dela. Ela não é uma coitada. E nunca será. Ela é uma filha abençoada e curada. E eu falei, Vanessa, eu não tenho como te ajudar, porque tu não te coloca no tempo de mesa. Tu não te coloca lá para aprender. E agora ela bate o ponto todo dia aqui. Essa é a obrigação dela. Se ela quer aprender, ela deve estar aqui com a gente. Outro ponto. Eu fui a criança que vivia doente para chamar a atenção da minha mãe. Só que ela tinha que trabalhar. Ela tinha que trabalhar. E a única maneira de eu chamar a atenção dela era ficando de cama. 2, 3, 4 dias, às vezes, eu ficava de cama. E o que ela fazia? Ela me levava para o posto de saúde e me dava uma bezetacil para ela poder voltar a trabalhar rápido. Porque a bezetacil era a única coisa que melhorava rápido a minha doença. E ela me fincava, eu tinha pavor. Teve uma vez que ela me levou para o posto, e não tinha outra coisa, né? Porque processo inflamatório é injeção antibiótico. Daí ela falava assim, ó, antibiótico demora muito. Eu preciso de uma injeção bem rápida para poder voltar a trabalhar. Porque a minha mãe, assim como várias mães, precisou sair de casa para trabalhar. E eu fui a criança que fiz de tudo para chamar a atenção dela, para ter a atenção dela, para ter ela comigo. Eu fui essa criança. E hoje eu falo com autoridade. Tem crianças que ficam doentes para chamar a atenção dos pais. Olha para mim, cuida de mim. Eu não estou sendo cuidado, eu não estou sendo amado, eu não estou sendo ensinado, eu não estou sendo treinado. As crianças são filhos de Deus. Eles vão dar um jeitinho de chamar a atenção dos pais. Porque eles não pediram para nascer. Ah, mas eu não quis ter filho. Se tu transou, tu teve uma relação sexual, tu quis sim. Se tu não quer, fecha tuas pernas. Eu falo isso. Tem várias mulheres que falam, gente, pelo amor de Deus, eu não quis. Não, tu quis. Tu abriu as pernas, tu quis. Assuma a responsabilidade. Por que as famílias são alvo do diabo? Por que o mundo ensinou as mulheres a serem empoderadas e sair de casa? Para deixar as crianças sozinhas em casa. Para ter uma geração doente aí, carente de família, carente de atenção, emocionalmente fracas. Adultos fracos não começaram a ser fracos no momento adulto. Começou lá na infância. Porque não teve uma mãe treinando o emocional dessa criança. Ah, porque o bullying, a minha filha sofre de bullying porque tu não tá ensinando ela quem ela é. Eu sofri muito de bullying. Porque ô criança que era feia, meu Deus. Eu era desprovida. Gente, eu vou botar uma foto minha lá no grupo, você não tem noção. O que tem é minha irmã, que era linda, parecia um anjo. Aquele cabelo loiro, cacheado, bonito, assim, olho claro. Eu parecia o cão chupando manga. Feia que era um dragão. Textuda, cabeçudo, cabelo horrível.
Maga que era uma Olivia Palito. Era nadadora profissional, como diziam meus amigos. Sofri muito bullying, por quê? Porque minha mãe não me ensinou. Ela não tinha tempo. Ela não estava em casa, ela precisava trabalhar. Porque, afinal de contas, ela não tinha o homem provedor dentro de casa. Porque se nem a mãe do meu pai acreditou nele, quem dirá minha mãe? Porque sim, são as mulheres que treinam os homens. Todo homem saiu de uma mulher. E se não quer botar um homem banana no mundo, seja a mulher sábia que edifica o lar. Vai para tua casa treinar esse homem para ser um homem conforme o que Deus chamou esse homem para ser. Se tu tem uma menina, cuida dessa filha para ela não ser como eu fui durante muito tempo, a menina, a mulher que vivia doente para chamar a atenção das pessoas. Para ter um colo. E isso vai para a nossa fase adulta. Vai. Porque tudo que não é resolvido da nossa infância, a gente repete, repete, repete. Sabe os ciclos repetitivos, padrões que se repetem? É sobre isso. Tu não resolveu e se repete, se repete, se repete até tu romper, cortar a linha. Nós escolhemos cortar a linha, por isso que eu não fico mais doente. Na pandemia eu tinha ranço que as pessoas falavam, tem que usar máscara, mas eu não sou mais doente. Teve cliente na época que até parou de fazer o cabelo comigo. Mas, gente, se eu carrego a cura, não faz sentido nenhum. E eu nem conheci Jesus ainda. Se eu carrego a cura, eu sou curada, tudo que tá em mim, por o que tá fora de mim, não faz sentido eu botar uma máscara para me proteger do vírus. Se os próprios médicos estão falando, cuidem da imunidade de vocês, cuidem da saúde de vocês, não deixem de praticar atividade física, que vocês não ficam doentes. Eu posso atender a pessoa cuspindo tosse na minha cara, eu não fico doente. Porque o que está em mim, Jesus ensinou isso, mulheres. Jesus ensinou isso. O leproso tocava nele, os discípulos ficavam apavorados. Mestre, 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 o quê? Ia lá e abraçava. Porque ele sabia que o que ele carregava era poderoso. Ele era. Eu não tenho medo de tocar em gente perebenta, gente tá tossindo. Ah, porque... Ai, querida, eu tô com H1N1. Pode vir, eu vou te atender. Só bota máscara, né? Porque tu vai estar num ambiente com a minha assistente e tal. Ela pensa igual a mim, mas, né? O que está em mim é maior do que o que está fora de mim. Jesus nos ensinou isso. É muito óbvio. Meu Deus. Meu Deus. É muito claro, muito óbvio. Muito, 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 muito. Pode tossir na minha cara. Eu não pego pereba. Porque eu sou a cura. Assim como todas vocês são. E se vocês estão doentes, escolhendo a doença, escolhendo chamar atenção, é porque vocês querem, vocês estão escolhendo isso. Escolham olhar para isso, assim como a Vanessa abriu o áudio e admitiu que tocou nela, porque ela se viu na história. Eu tenho certeza que várias filhas se viram nessa história. E eu falei para Vanessa várias vezes, Vanessa, eu não posso te tirar do lugar que tu tá. Tu deve pagar o preço de querer te tirar desse lugar. Eu não tenho pena de ti. Eu escolho amar a tua vida te ajudando com o que eu posso. E o que tu pode é estar presente no tempo de mesa aprendendo com a gente. Esse é o teu esforço para sair desse lugar. Eu não tenho pena dela. Eu tenho compaixão pela vida dela, porque eu sei que quando ela escolher sair desse lugar, ela vai ser curada sim. Vai ser. Se Deus já liberou essa palavra, se Deus já me deu visão em sonho, visão acordada dela caminhando naturalmente, é porque já está disponível para ela. Só que eu não vou tirar ela desse lugar e vocês não podem tirar ela desse lugar. Vocês não podem, de forma alguma, sentir pena da Vanessa. Ela não é coitadinha. Sentimento de pena é baixa frequência, baixa vibração. Quem tem pena se despena. Vocês já ouviram essa frase? É exatamente isso que acontece com a gente quando a gente sente pena do outro. Eu tenho compaixão e empatia pela história da Vanessa, por isso eu falei para ela, o teu papel é estar conosco no tempo de mesa. Se tiver mulheres que estão chegando para vocês reclamando de algo, olha só, eu não posso te tirar desse lugar, mas esteja comigo no tempo de mesa, de segunda a sexta, que tu vai aprender, eu tô aprendendo.
O nosso papel é esse, mulheres. É ensinar. Ensinar. Vanessa, eu não posso te tirar desse lugar, mas tu pode sair se tu quiser. A cura já está disponível para ti. Para de se colocar nesse lugar de coitadinha que tu não é. Nenhuma filha aqui é coitadinha. Nenhuma filha aqui é vítima. Nenhuma. E recebam com muito amor as minhas palavras. Muito amor. Muito amor. Porque eu quero todos os dias abrir meu WhatsApp. Toda semana eu recebo um testemunho de uma mulher que colocou em prática o que está aprendendo no tempo de mesa e já está colhendo os frutos. Ontem eu chorei lendo uma mensagem de uma mulher daqui que não consegue assistir meio-dia o tempo de mesa, está assistindo as aulas gravadas e já está colhendo frutos. Não tem preço que pague. Vocês querem me honrar? Honrar o que vocês aprendem aqui? Façam o que precisa ser feito. Eu não sou responsável pela transformação de vocês. Vocês são. Ah, Cris, muito obrigado. Não. Tu é responsável por essa escolha, por essa decisão que tu tomou. Eu não sou. A minha responsabilidade eu estou fazendo aqui, já estou cumprindo, sendo obediente para Deus e compartilhando com vocês tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi. Já estou fazendo a minha parte. A minha parte eu já estou fazendo. Eu podia estar fazendo várias coisas, mas eu estou aqui transbordando na vida de vocês. Agora não vai haver mudança se vocês não decidirem mudar. Certo, meus amores? Eu amo muito, 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 muito vocês, cada uma de vocês. Eu honro cada história que está aqui, disposta e disponível a renunciar e obedecer. E nós nos encontramos amanhã. Tá? Parar a gravação.